Você já parou para pensar que talvez não seja você quem está tomando todas as suas decisões, mas sim um conjunto de pensamentos que você nunca questionou? E se eu te dissesse que grande parte da sua vida pode estar sendo guiada no automático, sem que você perceba? Agora me responde com sinceridade. Quantas vezes hoje você realmente escolheu o que fez? E quantas vezes apenas reagiu ao que já estava programado na sua mente? Fica até o final desse vídeo, porque o que você vai entender aqui pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua própria vida. Aqui você não vai ouvir motivação vazia. Você vai entender um processo de despertar, um processo de consciência, um processo de mudança real. Mas antes, se essa mensagem já está fazendo sentido para você, se inscreve no canal agora, deixa o like e comenta aqui embaixo de onde você está assistindo esse vídeo e o que você espera mudar na sua vida. Porque talvez esse não seja apenas mais um vídeo. Talvez seja o início de uma nova forma de pensar. Daniel sempre acreditou que tinha controle sobre a própria vida. Não porque alguém tivesse lhe dito isso de forma direta, mas porque essa ideia parecia óbvia. Ele acordava todos os dias no mesmo horário, tomava as mesmas decisões, seguia os mesmos caminhos e ainda assim tinha a sensação de estar escolhendo tudo aquilo. Era como se a liberdade fosse algo natural, automático, quase garantido por existir. Mas havia uma contradição que ele nunca tinha parado para encarar de verdade. Quanto mais a vida seguia no piloto automático, mais ele sentia um vazio difícil de explicar. Não era dor, não era tristeza intensa, era uma espécie de cansaço mental constante, como se algo dentro dele estivesse desligado há muito tempo. Ele acordava, pegava o celular antes mesmo de pensar em qualquer coisa e já era invadido por informações, mensagens, notícias, vídeos, opiniões. Antes de sequer organizar um pensamento próprio, sua mente já estava ocupada com pensamentos de outras pessoas. Isso acontecia todos os dias, sem exceção. Depois vinha o trabalho, o deslocamento, as obrigações, as pequenas pressões do dia a dia. Tudo funcionando como uma linha contínua, sem pausas reais para reflexão. E quando finalmente chegava a noite, ele não tinha energia para pensar sobre a própria vida. Só queria descansar a mente, desligar, esquecer. E assim, os dias se repetiam. O mais curioso é que Daniel não se via como alguém perdido. Ele se via como alguém normal. E talvez esse fosse o ponto mais perigoso de todos. Quando a repetição se disfarça de normalidade, ninguém sente necessidade de questionar. Durante muito tempo, ele viveu assim. Até que, aos poucos, pequenas coisas começaram a incomodar. Não eram eventos grandes, eram detalhes. Um comentário que alguém fazia sobre como a vida é isso mesmo. Uma conversa sobre dinheiro em que sempre existia a sensação de falta. Uma frase repetida tantas vezes que já parecia verdade absoluta. É difícil mesmo, todo mundo sofre. Daniel nunca discordava, mas também nunca refletia profundamente sobre aquilo. Ele apenas aceitava. E aceitar, sem perceber, era uma forma de concordar com uma realidade que ele nunca tinha escolhido conscientemente. Foi em uma manhã comum que tudo começou a mudar, mesmo sem parecer importante no momento. O despertador tocou como sempre. Ele abriu os olhos com a mesma resistência de sempre. O teto do quarto era o mesmo, a luz entrando pela janela também era a mesma, e o som distante da rua parecia a parte fixa daquele cenário repetido. Ele pegou o celular, e antes mesmo de levantar da cama, já estava navegando. Notícias, mensagens, vídeos curtos, ideias de pessoas desconhecidas que, de alguma forma, entravam na sua mente como se tivessem autoridade sobre o que ele deveria pensar ou sentir naquele dia. Foi quando ele percebeu algo simples, mas desconfortável. Ele ainda não tinha tido um pensamento próprio naquela manhã. Tudo o que passava pela sua cabeça tinha vindo de fora. Ele parou por um instante.
Não por muito tempo, mas o suficiente para sentir um incômodo leve, quase imperceptível, como uma falha no sistema. Por que eu começo todos os dias do mesmo jeito? Ele pensou. Mas logo em seguida veio a resposta automática da mente. Aquela voz interna que tenta evitar desconforto. Todo mundo faz assim, não tem nada de errado. E ele seguiu. Levantou, tomou banho, se arrumou e saiu para mais um dia que parecia já ter sido escrito antes mesmo de acontecer. No caminho para o trabalho, observava as pessoas ao redor. Cada uma imersa no próprio mundo, olhando para telas, caminhando rápido, como se todas estivessem seguindo um roteiro invisível que ninguém questionava. Foi nesse momento que uma sensação estranha surgiu. Não era medo, não era desespero, era uma dúvida. Uma dúvida pequena, mas insistente. E se ninguém estiver realmente escolhendo nada? Ele balançou a cabeça, tentando afastar o pensamento. Não gostava desse tipo de reflexão. Parecia inútil, pesado, desconfortável. Era mais fácil simplesmente continuar, mas o pensamento não desapareceu totalmente. Ele ficou ali, no fundo da mente, como algo que não foi resolvido. Ao longo do dia, Daniel percebeu algo ainda mais inquietante. Ele reagia automaticamente a quase tudo. As conversas no trabalho seguiam padrões previsíveis. As opiniões eram repetidas. As reclamações eram sempre as mesmas. E ele participava disso tudo sem realmente parar para pensar se concordava ou não. Era como se sua mente estivesse apenas respondendo estímulos, sem realmente decidir nada. E isso começou a incomodá-lo de forma silenciosa. Não de uma vez, mas em camadas. No fim do dia, já em casa, ele se sentou por alguns minutos em silêncio. O ambiente estava calmo, nenhuma distração imediata, e foi justamente isso que tornou tudo mais evidente. O silêncio parecia estranho, como se ele não estivesse acostumado a ficar com os próprios pensamentos sem interrupção. Foi nesse momento que ele percebeu algo que não conseguia mais ignorar completamente. A maior parte do que ele pensava não parecia ter começado nele. Parecia ter sido colocado ali. Crenças, medos, expectativas, limitações. Tudo misturado de forma tão natural que ele nunca havia questionado a origem de nada disso. Ele olhou ao redor do quarto e teve uma sensação difícil de explicar. Como se a vida dele estivesse organizada em um padrão que ele nunca tinha realmente desenhado, apenas seguido. E então veio a pergunta que marcou aquele momento de forma definitiva. Se tudo o que eu acredito foi aprendido, o que é realmente meu? Ele não encontrou resposta, mas pela primeira vez ele não conseguiu simplesmente ignorar a pergunta. E isso foi o início de algo maior do que ele ainda era capaz de entender. Não era uma mudança visível, era uma rachadura, pequena, silenciosa, mas irreversível. O despertar invisível não acontece de forma explosiva. Ele começa exatamente assim. Quando uma pessoa comum, vivendo uma vida comum, percebe que talvez nunca tenha sido tão livre quanto acreditava. E naquele dia, Daniel começou a enxergar. Nos dias seguintes, Daniel tentou agir como se nada tivesse acontecido. Ele acordava, seguia a rotina, respondia mensagens, cumpria suas obrigações. Por fora, tudo parecia exatamente igual. E era isso que o deixava mais confuso por dentro. A vida não tinha mudado, mas a forma como ele a enxergava tinha começado a mudar de maneira irreversível. Aquela pergunta continuava voltando. Não o tempo todo, mas em momentos aleatórios, como se a mente estivesse testando sua atenção. Se tudo o que eu acredito foi aprendido, o que é realmente meu? Ele tentava ignorar. E conseguia por algumas horas, às vezes por um dia inteiro. Mas sempre havia um momento em que o silêncio surgia e a pergunta reaparecia. E o mais estranho era que ele não conseguia mais desver certas coisas. Antes, ele simplesmente vivia no automático sem perceber.
Agora, mesmo quando estava no automático, ele sabia que estava no automático. Era como assistir à própria vida de fora, mesmo estando dentro dela. No trabalho, isso começou a afetar sua percepção. As conversas dos colegas, que antes pareciam normais, começaram a parecer repetitivas demais. As reclamações diárias sobre dinheiro, sobre cansaço, sobre falta de tempo, tudo soava como um roteiro decorado que ninguém tinha questionado. Daniel não falava nada. Ele continuava participando, sorrindo quando necessário, respondendo quando solicitado. Mas por dentro havia uma distância nova se formando entre ele e o ambiente. Uma espécie de observador interno começava a surgir. E isso o assustava um pouco, porque ele não sabia se estava ficando mais consciente ou apenas mais confuso. Em uma tarde comum, durante o intervalo, ele se afastou dos colegas e ficou sozinho por alguns minutos. Pegou o celular, mas não abriu nada imediatamente. Ficou apenas olhando para a tela apagada, como se esperasse algo dela. Foi então que percebeu algo simples, mas profundo. Ele não conseguia ficar em silêncio com a própria mente sem buscar uma distração. Sempre havia a necessidade de preencher o espaço. Sempre. Seja com vídeos, mensagens, notícias ou qualquer estímulo. E naquele instante surgiu uma outra pergunta ainda mais desconfortável que as anteriores. Por que o silêncio me incomoda tanto? Ele não tinha resposta, mas sentia que essa pergunta era importante. Nos dias que se seguiram, Daniel começou a observar pequenos comportamentos seus com mais atenção. Não por escolha consciente o tempo todo, mas porque a dúvida havia plantado um tipo de vigilância interna. Ele percebeu que reagia emocionalmente a coisas sem pensar. Uma crítica pequena podia mudar seu humor por horas. Uma comparação com outra pessoa podia gerar frustração imediata. Uma ideia sobre sucesso ou fracasso podia afetar sua autoestima sem que ele sequer percebesse o processo acontecendo. Era como se existissem botões invisíveis dentro dele sendo pressionados o tempo todo. E o mais inquietante era não saber quem havia instalado esses botões. Uma noite, já deitado, ele ficou olhando para o teto por muito tempo. O cansaço físico existia, mas a mente estava ativa, e pela primeira vez ele começou a organizar os pensamentos de forma mais clara. Se ele não estava no controle total das próprias reações, se ele absorvia ideias sem perceber, se ele repetia padrões sem questionar, então o que exatamente significava ser ele mesmo? Essa foi a primeira vez que a palavra programação surgiu na mente dele de forma concreta, mesmo que ele não usasse esse termo conscientemente. Porque era exatamente assim que parecia, como se a mente tivesse sido moldada ao longo dos anos por influências que ele nunca escolheu analisar. Família, escola, amigos, mídia, experiências passadas. Tudo formando camadas, e ele nunca tinha parado para separar o que era dele, do que foi colocado nele. Essa percepção trouxe um desconforto imediato, porque se isso fosse verdade, então a vida dele não era apenas uma sequência de escolhas livres, era também um reflexo de condicionamentos. Isso mudava tudo, mas junto com o desconforto, algo inesperado começou a surgir. Curiosidade. Daniel começou a se perguntar até onde isso ia, se seus pensamentos não eram totalmente livres, se suas crenças podiam ter sido moldadas, se suas decisões eram influenciadas por padrões invisíveis, então existia a possibilidade de que ele também pudesse mudar esses padrões, não imediatamente, mas com consciência. Pela primeira vez, a ideia de mudança não parecia algo motivacional superficial. Parecia algo estrutural, como se fosse possível reconstruir a própria forma de pensar. Essa ideia o assustava tanto quanto o atraía. Porque mexer com aquilo que parece automático dentro de nós não é confortável, é instável.
É como tentar reorganizar algo que sempre funcionou sozinho. Na manhã seguinte, algo pequeno aconteceu, mas que teve um impacto maior do que parecia. Ele estava a caminho do trabalho quando viu uma pessoa falando alto sobre metas, sucesso e disciplina em um vídeo no celular. A pessoa falava com convicção, como se estivesse revelando uma verdade absoluta sobre a vida. Em outro momento, Daniel teria apenas ignorado. Mas naquele dia ele se pegou pensando, isso é verdade, ou só mais uma ideia sendo repetida até parecer verdade. E então veio a percepção mais importante até aquele momento. Nem tudo que parece verdade é verdade. E nem tudo que é repetido merece ser acreditado. Essa simples distinção abriu um espaço novo dentro dele, um espaço de questionamento. E questionamento, ele começava a entender, era o primeiro passo para sair do automático, mas também era o começo de algo sem volta. Porque uma vez que você começa a ver os padrões, você não consegue mais fingir que não viu. Daniel ainda não tinha mudado sua vida, mas algo essencial já tinha mudado dentro dele. Ele já não era mais completamente inconsciente. E isso, por si só, já era o início de uma transformação que ele ainda não sabia controlar. Daniel acreditava que tinha controle sobre a própria vida, não porque alguém tivesse provado isso a ele, mas porque essa era a sensação natural da rotina. Ele acordava quando o despertador tocava, tomava decisões simples ao longo do dia, escolhia o que comer, o que vestir, o que assistir. Para ele, isso era liberdade. Mas havia um detalhe que ele nunca questionou. Todas essas escolhas seguiam o mesmo padrão todos os dias. Mesmos horários, mesmas rotas, mesmas conversas, mesmos pensamentos repetidos em momentos diferentes. E mesmo assim, ele nunca achou estranho. Até aquele dia. Acordou como sempre. O despertador tocou no mesmo segundo de sempre. Ele pegou o celular antes mesmo de levantar da cama, como fazia há anos. Sem perceber, já estava consumindo informações, opiniões, notícias, vídeos curtos, frases prontas de outras pessoas. E o mais estranho, ele nem lembrava qual foi o primeiro pensamento dele naquela manhã. Não havia silêncio, não havia espaço. Só entrada constante de informação. No caminho para o trabalho, algo começou a incomodar sem motivo claro. Ele olhava para as pessoas na rua e via a mesma coisa em todos. Rostos baixos, olhos presos em telas, passos automáticos, expressões vazias de presença real. Parecia que todos estavam acordados, mas ninguém estava realmente consciente. Ele tentou ignorar essa sensação, mas ela crescia. Durante uma pausa rápida no trabalho, ele ficou alguns segundos sem olhar o celular. Só parado, sem estímulo. E isso, curiosamente, começou a gerar desconforto. Como se o silêncio fosse estranho. Como se ficar sozinho com a própria mente não fosse natural. Foi nesse instante que surgiu o primeiro pensamento que não parecia ter vindo de fora. Se eu tirar tudo o que me distraí, o que sobra de mim? Ele se assustou com a pergunta. Não porque era perigosa, mas porque não tinha resposta imediata. E isso era raro. Naquele dia, ao voltar para casa, algo mudou de forma sutil, mas irreversível. Ele começou a perceber que quase tudo o que pensava tinha sido influenciado por algo externo. Opiniões, medos, desejos, metas. Nada parecia realmente nascer dentro dele. Era como se sua mente não fosse totalmente dele. E pela primeira vez, uma ideia desconfortável começou a tomar forma. E se ele nunca tivesse realmente pensado por conta própria? Ele desligou a luz do quarto naquela noite com uma sensação estranha no peito. Não era medo, era dúvida. E algumas dúvidas não desaparecem quando você tenta ignorar. Elas só crescem. E naquele silêncio, algo dentro de Daniel começou a acordar. Depois daquela noite, Daniel tentou esquecer o que tinha pensado. Ele acordou no dia seguinte como se nada tivesse acontecido.
O corpo fazia exatamente o mesmo caminho de sempre. A mente tentava voltar para o modo automático. Era mais fácil assim, mais confortável, mais previsível. E por um momento, funcionou. Ele levantou da cama, pegou o celular, viu mensagens, respondeu algumas sem realmente prestar atenção, se arrumou e saiu de casa. Tudo dentro do padrão. Tudo dentro do que ele chamava de vida normal. Mas havia algo diferente agora. Uma pequena rachadura na forma como ele percebia tudo. No ônibus, olhando pela janela, ele começou a reparar em algo que antes passava completamente despercebido. Ninguém parecia realmente presente. As pessoas estavam fisicamente ali, mas mentalmente em outro lugar. Algumas olhando vídeos, outras ouvindo algo no fone, outras simplesmente perdidas em pensamentos repetitivos. E então veio a sensação estranha novamente. Não era uma ideia clara. Era mais como uma percepção. Todo mundo está vivendo, mas ninguém parece realmente acordado. Ele tentou rir disso mentalmente como se fosse exagero, mas não conseguiu ignorar totalmente. No trabalho, a rotina seguiu igual. Reuniões, conversas rápidas, reclamações, pequenas metas, pressão constante por resultados. Tudo funcionando como uma engrenagem que nunca para. Mas Daniel começou a perceber algo novo. Quase todas as conversas tinham um padrão. Está difícil para todo mundo. Hoje em dia é assim mesmo. Não tem jeito, tem que aceitar. Frases repetidas, como se fossem verdades absolutas. E o mais estranho era que ninguém questionava essas frases. Elas apenas circulavam de pessoa em pessoa, como se já tivessem sido aceitas há muito tempo. Na pausa do almoço, ele ficou sentado sozinho por alguns minutos. Não abriu o celular imediatamente. Apenas ficou olhando para a mesa, e o silêncio voltou. Dessa vez, mais forte. Ele percebeu algo que nunca tinha notado antes. Ele não sabia ficar em silêncio sem sentir necessidade de escapar dele. Sempre precisava de algo. Uma tela, um som, uma distração. E isso o incomodou de forma diferente. Não era desconforto físico. Era como se o silêncio revelasse algo que ele não queria ver. Foi quando a pergunta voltou, mais direta desta vez. Por que eu preciso estar sempre distraído? Ele não respondeu, mas pela primeira vez, ele não conseguiu simplesmente ignorar. Durante o resto do dia, essa ideia ficou girando na mente dele. Não de forma intensa, mas constante, como um ruído baixo que não desaparece completamente. Ele começou a perceber que suas reações eram quase automáticas. Uma crítica pequena mudava seu humor. Uma comparação com outra pessoa mexia com sua confiança. Uma notícia negativa influenciava seu estado emocional sem esforço nenhum. E o mais preocupante, ele não sabia exatamente quando ele começava a reagir e quando a reação já tinha começado sozinha. Era como se existisse um mecanismo invisível dentro dele, respondendo ao mundo sem pedir permissão. Na volta para casa, ele olhava para as ruas e pensava em como tudo parecia funcionar no mesmo ritmo. Pessoas correndo, preocupadas, ocupadas, repetindo dias que pareciam versões ligeiramente diferentes do mesmo dia. E então surgiu uma ideia que ele nunca tinha tido antes com tanta clareza. E se eu não estiver vivendo, só estiver repetindo? Ele sentiu um leve desconforto no peito. Não era pânico, era algo mais profundo. Uma sensação de que uma estrutura inteira dentro dele estava começando a ser observada pela primeira vez. Naquela noite, ele sentou na cama por alguns minutos antes de dormir. Sem celular, sem música, sem distração. E o silêncio voltou mais uma vez. Mas agora ele não parecia vazio. Parecia cheio, cheio de perguntas, cheio de dúvidas, cheio de algo que ele ainda não sabia nomear. E antes de dormir, uma última percepção surgiu, quase como um sussurro interno. Se tudo isso é automático, então quem está realmente no comando? E ele não conseguiu responder, mas também não conseguiu mais esquecer. Na manhã seguinte, Daniel acordou antes do despertador tocar.
Isso nunca acontecia. Ele ficou alguns segundos deitado, olhando para o teto, sem se mover. O corpo estava presente, mas a mente parecia mais lenta do que o normal, como se estivesse processando algo que ainda não tinha terminado de entender. Pela primeira vez em muito tempo, ele não pegou o celular imediatamente. Ficou parado, em silêncio. E esse silêncio não parecia mais apenas ausência de som. Parecia um espaço diferente, quase desconfortável, como se algo estivesse faltando ou como se algo estivesse prestes a surgir dele. Ele respirou fundo e tentou voltar ao normal, mas percebeu algo importante. O normal já não parecia exatamente normal. Havia uma parte dele observando tudo, observando o próprio corpo se mexer, observando os pensamentos surgirem, observando até mesmo a vontade de pegar o celular antes de realmente pegar. E isso o confundiu, porque ele nunca tinha sentido isso antes. Ele sempre viveu dentro da própria mente, sem perceber que existia uma forma de se observar de fora. Levantou da cama devagar, fez tudo no automático, como sempre, mas agora com atenção. Era como se cada ação simples tivesse ganhado um segundo nível de consciência. Escovar os dentes, tomar banho, se vestir, tudo parecia igual por fora, mas diferente por dentro. Ele começou a perceber algo desconfortável. Ele não tomava decisões o tempo todo. Muitas coisas simplesmente aconteciam, e ele só percebia depois. No caminho para o trabalho, essa sensação ficou mais forte. Ele olhava as pessoas e notava algo que antes não via. Quase todos estavam presos em algum tipo de repetição mental. Uns olhando para telas, outros falando sobre os mesmos problemas, outros reclamando das mesmas coisas de sempre. Mas agora ele via isso com outra lente. Não parecia mais apenas rotina, parecia programação. Ele tentou afastar esse pensamento, mas não conseguiu. Quanto mais ele tentava ignorar, mais ele percebia. No trabalho, a situação ficou ainda mais evidente. Durante uma reunião, ele começou a prestar atenção não apenas no que as pessoas diziam, mas no padrão do que diziam. Era sempre a mesma estrutura, os mesmos tipos de frases, as mesmas justificativas, as mesmas preocupações. E o mais estranho era que ninguém parecia perceber isso. Todos falavam como se estivessem sendo originais. Mas Daniel não conseguia mais ver dessa forma. Ele começou a se perguntar: se eu tirar o nome das pessoas, ainda assim saberia quem está falando só pelo tipo de pensamento? E a resposta assustadora era sim. As pessoas não estavam apenas falando, estavam repetindo padrões. Ele começou a sentir um leve desconforto no corpo, como se algo dentro dele estivesse sendo reorganizado sem permissão. Na pausa do almoço, ele decidiu fazer algo diferente. Ao invés de pegar o celular imediatamente, ficou sentado observando o ambiente, o barulho das pessoas, as conversas simultâneas, o movimento constante, e então percebeu algo ainda mais profundo. Ninguém parecia realmente estar onde estava. Todos estavam em algum tipo de fuga mental, ou para o passado, ou para o futuro, ou para dentro de uma distração qualquer. Mas quase ninguém estava presente. E ele percebeu que ele também era assim. Essa percepção não veio como culpa, veio como choque. Porque ele nunca tinha se visto de fora antes, até agora. Ele encostou na cadeira e tentou ficar alguns minutos apenas consciente do momento. E foi difícil, muito difícil. Sua mente queria escapar, queria estímulo, queria movimento, queria algo para preencher o espaço. Era quase automático, e isso o assustou mais do que qualquer coisa até aquele momento, porque ele percebeu que não era ele quem controlava totalmente sua atenção. A atenção parecia ser puxada, como se algo externo ou interno estivesse constantemente guiando para onde ele deveria olhar, pensar ou sentir. Ele tentou resistir por alguns minutos e conseguiu, mas isso trouxe outro efeito inesperado: desconforto. Era como se ficar presente exigisse esforço,
um esforço que ele não sabia que existia. Na volta para casa, ele já não via a cidade da mesma forma. As ruas estavam iguais, mas a percepção dele tinha mudado. Ele começou a pensar em algo que antes não fazia sentido para ele. Se eu não escolho o que penso automaticamente, então, de onde vêm esses pensamentos? Essa pergunta ficou girando dentro da mente dele durante todo o trajeto. E quanto mais ele pensava nisso, mais ele percebia que não tinha resposta clara, porque os pensamentos simplesmente surgiam, sem convite, sem aviso, sem permissão. E ele apenas seguia alguns deles, rejeitava outros, mas raramente questionava a origem. Ao chegar em casa, ele sentou no sofá sem ligar a televisão. Ficou ali, sem distração, e isso, de novo, trouxe o silêncio. Mas agora o silêncio não era vazio, era cheio de consciência. Ele começou a observar os próprios pensamentos como se fossem algo separado dele. E isso mudou tudo, porque pela primeira vez ele não estava totalmente dentro da mente. Ele estava observando a mente, e isso abriu uma possibilidade nova. Se ele pode observar, então ele não é apenas os pensamentos. Ele é algo que percebe os pensamentos. Essa ideia pareceu pequena, mas teve um impacto enorme dentro dele. Porque se isso fosse verdade, então talvez ele não fosse apenas o resultado do que pensa. Talvez ele pudesse escolher o que alimentar. Mas junto com essa possibilidade veio um desconforto ainda maior. Se ele não escolhe seus pensamentos, quantos deles realmente são dele? Ele ficou em silêncio por muito tempo naquela noite. E, pela primeira vez, não sentiu vontade imediata de preencher o vazio com distração. Mas também não sentiu paz, sentiu algo intermediário, como se estivesse no meio de uma mudança interna que ainda não tinha forma. Antes de dormir, uma última percepção surgiu. Se eu comecei a me observar, então não posso mais voltar a ser exatamente como era antes. E essa foi a primeira vez que ele entendeu, mesmo sem querer, que certas descobertas não permitem retorno. Elas só permitem continuidade. Na manhã seguinte, Daniel acordou com uma sensação diferente. Não era exatamente clareza, não era confusão. Era algo entre os dois, como se a mente dele estivesse dividida em camadas que ele ainda não sabia separar direito. Uma parte dele queria voltar ao normal. Outra parte já não conseguia mais fingir que o normal era tão simples assim. Ele ficou alguns minutos deitado antes de levantar. Isso já era incomum. Antes, ele simplesmente levantava sem pensar. Agora, ele percebia o processo inteiro acontecendo dentro dele. A vontade de levantar, a resistência, a decisão, a execução. E isso o deixou inquieto, porque ele começou a perceber algo que nunca tinha notado com tanta nitidez. Nem todas as suas ações eram realmente decididas. Muitas simplesmente aconteciam, como respostas automáticas a estímulos internos e externos. Ele levantou, fez sua rotina, saiu de casa. Mas havia uma diferença importante. Ele estava mais atento. No caminho, ele começou a testar algo simples: observar os próprios pensamentos sem se envolver com eles imediatamente. E o que ele descobriu o incomodou profundamente. Pensamentos surgiam sem controle, um depois do outro, sobre o trabalho, sobre dinheiro, sobre o futuro, sobre coisas aleatórias, sobre preocupações que ele nem sabia de onde vinham. E antes mesmo de ele decidir se queria pensar naquilo, já estava pensando. Era como se a mente tivesse vida própria. Ele tentou interromper esse fluxo algumas vezes, focando na respiração, olhando para o ambiente, tentando se fixar no presente. Mas mesmo assim, os pensamentos continuavam aparecendo ao fundo como uma espécie de ruído constante. No trabalho, a sensação se intensificou. Durante uma conversa simples com um colega, ele percebeu algo estranho. Enquanto falava, uma parte dele estava observando a conversa como se fosse externa,
Não apenas o conteúdo, mas o padrão. As respostas eram previsíveis. As reações eram automáticas. As opiniões seguiam caminhos já conhecidos. E isso começou a deixá-lo desconfortável. Não porque o mundo havia mudado, mas porque a forma como ele via o mundo havia mudado. Em um momento específico do dia, algo pequeno aconteceu, mas teve um impacto desproporcional. Um colega comentou algo negativo sobre a vida, dizendo que as coisas são assim mesmo e que não adianta tentar mudar muita coisa. Antes, Daniel teria apenas concordado ou ignorado. Mas naquele dia, ele percebeu algo diferente. Ele percebeu que aquela frase não era uma verdade absoluta. Era uma crença, uma repetição, um padrão. E pela primeira vez, ele não absorveu aquilo automaticamente. Ele questionou internamente. Isso é uma realidade, ou uma forma de pensar que foi repetida tantas vezes até parecer realidade? Ele não respondeu em voz alta, mas internamente algo mudou. Porque ele percebeu que podia escolher não aceitar imediatamente tudo o que ouvia. Na pausa do almoço, ele decidiu não usar o celular novamente. Isso já estava ficando difícil para ele. Mas ele insistiu. Sentou sozinho e observou o ambiente. E quanto mais ele observava, mais ele percebia algo que antes passava despercebido. A maioria das pessoas parecia presa em ciclos mentais previsíveis. As mesmas reclamações, as mesmas expectativas frustradas, as mesmas histórias repetidas de dificuldade. Não era uma pessoa isolada. Era um padrão coletivo. E isso o fez pensar algo que nunca tinha pensado com tanta seriedade. E se as pessoas não estão apenas vivendo, mas repetindo ideias que nunca questionaram? Essa pergunta ficou mais forte do que as outras. Porque agora ele não estava apenas observando a si mesmo, ele estava observando o mundo. E o mundo parecia seguir regras invisíveis que ninguém discutia. No final do dia, quando voltou para casa, ele estava mentalmente cansado. Mas não era o cansaço físico comum. Era um cansaço de percepção, como se enxergar demais exigisse mais energia do que simplesmente viver no automático. Ele se sentou no sofá e ficou alguns minutos em silêncio. Dessa vez, não pegou o celular imediatamente e percebeu algo importante. O impulso de distração ainda existia, mas ele conseguia observá-lo antes de agir. Era pequeno, mas era novo. Um espaço entre o impulso e a ação. Um espaço que antes não existia. E nesse espaço, algo começou a nascer. Escolha. Não uma escolha grande, mas pequenas interrupções no automático. Antes de reagir, ele conseguia parar por um segundo. Antes de aceitar um pensamento, ele conseguia questionar. Antes de se perder na distração, ele conseguia perceber o movimento. E isso mudou tudo, porque ele começou a entender que o controle não era algo que você tem ou não tem. Era algo que você recupera aos poucos, em pequenas frações de consciência. Naquela noite, antes de dormir, ele ficou pensando em tudo o que havia observado. E uma ideia começou a se formar de forma mais clara. Se ele pode observar seus pensamentos, se ele pode perceber seus impulsos antes de agir, então existe algo nele que não é o pensamento, algo que observa, algo que percebe, algo que não está totalmente preso ao automático. E isso abriu uma nova possibilidade dentro dele. Mas junto com essa possibilidade veio uma inquietação ainda maior. Se ele está começando a sair do automático, o que acontece quando ele não consegue mais voltar completamente para ele? Ele não sabia a resposta, mas pela primeira vez, ele entendeu que estava atravessando uma linha invisível. E certas linhas, depois de cruzadas, não permitem retorno ao mesmo lugar. Nos dias seguintes, Daniel começou a viver uma experiência estranha. Por fora, sua vida continuava exatamente a mesma.
Ele ia ao trabalho, cumpria tarefas, conversava com pessoas, respondia mensagens, enfrentava a rotina comum de qualquer pessoa. Nada havia mudado no mundo ao redor, mas por dentro, tudo havia mudado de forma silenciosa. Agora, ele não apenas vivia os momentos, ele também os observava, e isso criava uma divisão interna que ele ainda não sabia lidar bem. Em alguns momentos, ele simplesmente esquecia dessa nova percepção e voltava ao automático. Agia normalmente, reagia normalmente, pensava normalmente. Mas em outros momentos, como se algo despertasse dentro dele, ele se lembrava. E quando isso acontecia, tudo parecia diferente. Era como se ele estivesse dentro da própria vida, mas também um pouco fora dela. No início, ele tentou ignorar isso. Achou que era apenas uma fase mental, algo passageiro, talvez excesso de reflexão. Mas quanto mais ele tentava voltar ao que era antes, mais ele percebia que não conseguia desver certas coisas. Principalmente o padrão. Ele começou a notar que a maioria das decisões do dia a dia não eram realmente decisões conscientes. Ele já sabia o que iria comer antes de pensar nisso. Já sabia como reagiria a certas pessoas. Já sabia quais pensamentos viriam em determinados momentos do dia. Não porque ele era previsível como pessoa, mas porque ele começou a enxergar a repetição escondida por trás do comportamento. Isso começou a incomodá-lo profundamente. Não como uma crise emocional intensa, mas como uma inquietação constante. Algo dentro dele dizia: se tudo já está meio programado, então onde eu realmente escolho? Esse pensamento começou a se tornar frequente. E quanto mais ele observava, mais ele percebia que muitos dos seus pensamentos não surgiam do nada. Eles eram respostas automáticas a situações específicas. Uma crítica gerava defesa mental imediata. Uma comparação gerava insegurança automática. Uma lembrança gerava emoção sem filtro. Era como se existisse um sistema interno respondendo antes dele ter tempo de pensar. E isso levantava uma questão desconfortável. Quem estava realmente no controle? Em uma tarde comum, algo pequeno aconteceu no trabalho, mas teve um impacto grande na forma como ele passou a ver tudo. Um colega fez um comentário simples sobre não ter jeito, a vida é difícil mesmo. Antes, Daniel teria aceitado aquilo sem pensar. Mas naquele momento, ele percebeu algo diferente acontecendo dentro dele. O pensamento surgiu automaticamente na mente. Mas desta vez, ele viu o pensamento surgir. Ele não apenas pensou, ele observou o pensamento sendo formado. E isso mudou a experiência completamente. Era como assistir algo acontecer dentro da própria mente, sem ser totalmente absorvido por aquilo. E pela primeira vez, ele conseguiu separar duas coisas: o pensamento que surge e a consciência que percebe o pensamento. Essa distinção parecia pequena, mas teve um efeito profundo. Porque se ele podia observar um pensamento, então ele não era apenas o pensamento, ele era algo que percebe o pensamento. Essa ideia começou a se repetir na mente dele ao longo do dia, e isso trouxe uma sensação estranha. Não era euforia, não era felicidade, era uma espécie de deslocamento interno, como se ele estivesse deixando de ser apenas participante da própria mente e começando a se tornar observador dela. E isso tinha um custo. Porque observar a própria mente não é confortável quando você começa a perceber o quanto dela funciona no automático. Naquela noite, ele ficou em silêncio no quarto por um longo tempo, sem distração, sem tela, sem estímulo. E foi aí que o desconforto ficou mais evidente. Porque quando tudo ao redor silencia, o interior começa a falar mais alto. E dentro dele, pensamentos começaram a surgir com mais clareza do que antes. Preocupações antigas, memórias aleatórias, crenças repetidas há anos. Mas agora havia uma diferença importante. Ele não era mais engolido por eles da mesma forma. Ele conseguia vê-los.
E isso criava um tipo diferente de tensão, porque perceber um padrão não é o mesmo que quebrá-lo. Ele começou a entender algo essencial. Consciência não é liberdade automática. Consciência é apenas o começo da possibilidade de liberdade. Mas o começo não é confortável, é instável, é confuso e exige esforço. Naquela noite, antes de dormir, ele teve uma percepção mais clara do que qualquer outra até então. Se antes ele achava que vivia no controle, agora ele começava a entender que grande parte da sua vida era reação. E se era reação, então havia algo que precisava ser reprogramado. Mas ele ainda não sabia como, nem por onde começar. E isso era o mais inquietante de tudo, porque quando você começa a ver o automático, você não consegue mais confiar totalmente nele. E isso muda tudo. A partir daquele ponto, algo dentro de Daniel começou a se dividir de forma mais clara. Não era como se ele tivesse duas personalidades, era mais sutil do que isso. Era como se existissem duas formas de consciência operando ao mesmo tempo dentro dele. Uma queria apenas continuar como sempre foi, seguir o fluxo, evitar desconforto, repetir o conhecido. A outra já não conseguia mais ignorar o que estava vendo. E essas duas forças começaram a entrar em conflito silencioso. Por fora, ninguém perceberia nada. Daniel continuava o mesmo. Trabalhava, conversava, respondia quando necessário. Mas por dentro, havia um processo constante de observação, questionamento e resistência. Em muitos momentos do dia, ele se pegava preso em pensamentos automáticos e só percebia depois que já estava dentro deles. Era como se a mente criasse caminhos sozinha e puxasse ele para dentro antes mesmo de haver decisão consciente. E isso o incomodava mais do que antes. Porque agora ele sabia que estava acontecendo. Não era ignorância, era consciência parcial, e isso era mais desconfortável do que a inconsciência total. No trabalho, ele começou a notar algo ainda mais profundo. As pessoas não apenas repetiam frases e ideias, elas também pareciam reagir emocionalmente de forma previsível a situações específicas. Críticas geravam defesa, elogios geravam alívio, pressão gerava estresse, rejeição gerava frustração. Tudo parecia seguir padrões emocionais quase automáticos, e Daniel começou a se perguntar se isso também acontecia com ele. A resposta, mesmo sem palavras, parecia evidente. Sim. E foi aí que ele percebeu algo que o deixou inquieto. Se emoções também seguem padrões, então até aquilo que ele sentia poderia não ser totalmente livre. Essa ideia começou a mexer com ele de forma mais profunda, porque pensamentos eram uma coisa, mas emoções eram algo que ele sempre considerou dele. Agora, isso já não parecia tão certo. Em uma tarde específica, algo pequeno aconteceu, mas teve impacto significativo. Um comentário simples de um colega sobre desempenho no trabalho gerou nele uma reação imediata de insegurança. Mas desta vez, algo diferente aconteceu. No meio da reação, ele percebeu a reação acontecendo. Não depois, durante. Foi como se houvesse um segundo nível de consciência assistindo o primeiro nível reagir. Isso o fez parar por dentro, mesmo continuando a conversa normalmente por fora. Ele ouviu o colega falar, respondeu de forma automática, mas internamente estava observando. Eu estou reagindo agora. Isso está acontecendo dentro de mim sem eu escolher. Esse tipo de percepção começou a se tornar mais frequente. E com ela veio uma mudança importante. O intervalo entre estímulo e reação começou a aparecer. Um espaço pequeno, quase imperceptível, mas real. Antes, estímulo e reação eram praticamente a mesma coisa. Agora, havia um pequeno intervalo entre os dois. E nesse intervalo, algo novo começava a surgir.
escolha potencial. Mas esse espaço ainda era instável, porque na maioria das vezes ele ainda caía no automático, e isso gerava frustração. Não uma frustração explosiva, mas uma frustração interna, silenciosa, porque ele queria controlar melhor aquilo, queria entender mais rápido, queria mudar mais rápido, mas não conseguia. Isso o colocava em conflito com ele mesmo. De um lado, havia a vontade de evolução. Do outro, havia o peso de padrões antigos extremamente fortes. Na prática, era como tentar mudar o curso de algo que já estava em movimento há anos. Naquela noite, ele voltou para casa mais cansado mentalmente do que fisicamente. Sentou no sofá e ficou olhando para o nada por alguns minutos, sem celular, sem distração. E pela primeira vez, ele reconheceu algo importante. Esse processo não era simples, não era rápido e não era confortável, porque observar a própria mente é ao mesmo tempo esclarecedor e perturbador. Ele começou a entender que não estava apenas pensando diferente, ele estava começando a enxergar o mecanismo do pensamento, e isso muda a forma como tudo é vivido. Antes de dormir, uma ideia ficou mais clara do que as outras. Ele não estava mais apenas vivendo uma rotina. Ele estava entrando em um processo de reestruturação interna. E toda reestruturação, mesmo invisível, causa instabilidade, porque aquilo que sempre funcionou de um jeito começa a ser questionado, e o que é questionado começa a perder força automática. Naquele momento, Daniel ainda não tinha controle, mas ele já não era mais totalmente controlado, sem perceber. E isso o colocava em um ponto perigoso e, ao mesmo tempo, inevitável. O ponto onde você não consegue mais voltar ao inconsciente total, mas ainda não domina a consciência. E é exatamente nesse ponto que a guerra interna começa de verdade. Nos dias que seguiram, Daniel começou a sentir algo inesperado: cansaço. Não um cansaço físico comum, mas um tipo de fadiga mental que parecia vir do excesso de atenção sobre si mesmo. Observar os próprios pensamentos, perceber reações, notar padrões. Tudo isso parecia, ao mesmo tempo, libertador e exaustivo. Em alguns momentos, ele desejava simplesmente parar de pensar sobre aquilo, voltar ao estado antigo, onde tudo acontecia sem tanta análise, onde a vida era mais simples, e foi aí que ele percebeu algo importante sobre esse processo. Consciência também pode se tornar um peso quando ainda não existe estabilidade interna para sustentá-la. Na prática, ele estava vivendo entre dois estados, um estado automático que era confortável porque não exigia esforço, e um estado consciente que era mais claro, mas exigia energia constante. E esse conflito começou a influenciar diretamente sua rotina. Em vários momentos do dia, ele se pegava caindo de volta no automático sem perceber. Pegava o celular sem intenção real. Entrava em redes sociais sem saber porquê. Respondia coisas sem refletir. Reagia emocionalmente antes de observar. E só depois percebia. Esse só depois começou a incomodá-lo profundamente. Porque ele já sabia que estava acontecendo, mas ainda não conseguia impedir de forma consistente. Isso criou uma sensação de frustração interna. Não por falha, mas por consciência incompleta. Ele via o padrão, mas ainda não conseguia dominá-lo. E isso é uma das partes mais difíceis de qualquer transformação. Ver o problema antes de conseguir resolvê-lo. Em uma tarde específica, algo mais forte aconteceu. Ele estava sozinho em casa, sentado, sem distrações, quando percebeu que sua mente estava tentando escapar do silêncio. Primeiro veio uma pequena vontade de pegar o celular. Depois outra de levantar e fazer qualquer coisa. Depois outra de ligar a televisão. Era como se a mente estivesse buscando automaticamente uma saída para o estado de presença. E ele decidiu observar isso sem agir imediatamente. Ficou parado e assistiu o processo acontecer dentro dele.
A vontade surgindo, a inquietação aumentando, o impulso se formando, e nesse intervalo ele percebeu algo muito claro. O impulso não era uma decisão, era um processo automático, e ele não precisava obedecer imediatamente, mas resistir também não era simples. Quanto mais ele permanecia no silêncio, mais desconfortável ficava. Era como se o próprio sistema interno estivesse tentando restabelecer o equilíbrio antigo, aquele onde distração era constante e reflexão era mínima. E isso trouxe uma percepção importante. O automático não desaparece só porque você o vê. Ele tenta te puxar de volta. Naquela noite, durante uma conversa casual com um amigo, Daniel percebeu algo diferente. O amigo falava sobre problemas pessoais, dificuldades financeiras, frustrações da vida, e em outro momento, Daniel teria apenas concordado ou oferecido respostas padrão. Mas agora, ele estava ouvindo de forma diferente. Ele não estava apenas ouvindo o conteúdo, ele estava observando o padrão mental por trás do conteúdo e percebeu algo. O amigo não estava apenas descrevendo a realidade, ele estava reforçando uma narrativa sobre a realidade, uma narrativa repetida, uma interpretação fixa. Isso o fez pensar. Quantas das minhas próprias crenças são apenas narrativas repetidas que eu nunca questionei? Essa pergunta ficou mais forte do que o normal, porque agora ele não conseguia mais separar completamente o que vinha dele, do que vinha do ambiente. Tudo parecia misturado, e isso gerava uma sensação estranha de instabilidade interna. No fim daquele dia, ele percebeu algo importante sobre si mesmo. Ele ainda não tinha controle total sobre sua mente, mas já não era mais totalmente inconsciente dela. E esse estado intermediário era o mais instável de todos, porque ele não tinha mais a ilusão completa de controle, mas ainda não tinha domínio real. Era como estar no meio de uma travessia, sem conseguir voltar, e sem ainda ter chegado. Antes de dormir, ele ficou pensando nisso por um tempo, e uma conclusão silenciosa surgiu. Talvez a parte mais difícil não seja mudar. Talvez seja permanecer consciente o suficiente para não desistir, quando o automático começa a puxar de volta. E ele começou a entender algo essencial. A mente não muda de uma vez. Ela luta contra a mudança. E essa luta é constante. Daniel começou a perceber que existir nesse novo estado de consciência tinha um preço que ninguém costuma mencionar. Não era um preço financeiro. Não era algo externo, era interno. Era o custo de perceber demais antes de estar preparado para sustentar aquilo. Nos primeiros dias dessa fase, ele acreditou que estava ficando mais consciente e que isso, por si só, já era progresso suficiente. Mas com o passar do tempo, ele percebeu algo mais complexo. Consciência sem estabilidade emocional cria conflito. E conflito interno constante cansa. Ele acordava alguns dias com clareza e sensação de entendimento. Em outros, acordava apenas com confusão e uma vontade quase automática de voltar a viver sem questionar tanto. Era como se duas versões dele disputassem espaço o tempo todo. Uma queria evolução, a outra queria alívio. E o alívio era sedutor, porque viver no automático era mais fácil, não exigia tanta atenção, não exigia tanto questionamento, não exigia tanta responsabilidade interna. Mas agora Daniel já não conseguia simplesmente desver aquilo que tinha percebido. Ele começou a notar algo mais profundo ainda. Quanto mais consciente ele ficava, mais ele percebia padrões que antes passavam despercebidos não só nele, mas em todos ao redor. As pessoas não apenas repetiam comportamentos, elas também repetiam justificativas para esses comportamentos. Eu sou assim mesmo, não consigo mudar. Isso é da vida, todo mundo passa por isso. Essas frases começaram a soar diferentes para ele, não como verdades absolutas,
mas como estruturas mentais repetidas até parecerem realidade sólida. E isso começou a mudar a forma como ele via tudo. Em um dia específico no trabalho, algo simples aconteceu, mas teve grande impacto interno. Um colega comentou sobre metas e disse que quem nasceu para ter pouco sempre vai ter pouco. A frase foi dita de forma casual, quase automática. Mas dentro de Daniel, algo travou. Ele não respondeu imediatamente, não porque discordava de forma emocional, mas porque pela primeira vez ele conseguiu ver a frase como um programa mental sendo reproduzido em voz alta. E isso o chocou mais do que deveria, porque ele percebeu que esse tipo de pensamento não era raro, era comum, era normalizado, e justamente por isso era perigoso. Ao longo do dia, ele começou a observar como esse tipo de ideia se espalhava facilmente entre pessoas sem ser questionado, como se fossem verdades herdadas. Isso levantou uma questão desconfortável dentro dele. Quantas limitações que eu aceito como verdade são apenas ideias repetidas por anos? Essa pergunta não saía da cabeça dele, mas o mais difícil não era a pergunta, era o efeito dela. Porque depois que você começa a questionar essas estruturas, o mundo inteiro muda de forma. Não porque o mundo muda, mas porque a forma como você interpreta o mundo muda. E isso gera instabilidade. Daniel começou a sentir isso de forma mais clara. Em alguns momentos, ele se sentia mais lúcido do que nunca. Em outros, se sentia perdido dentro da própria mente, como se estivesse perdendo referências antigas sem ainda ter criado novas. E essa transição não era confortável, era confusa, era lenta, era instável. Na vida pessoal, isso também começou a se refletir. Conversas simples passaram a parecer mais profundas do que antes. Não porque as pessoas tinham mudado, mas porque ele estava percebendo mais camadas nas mesmas falas. Ele ouvia alguém falar sobre problemas e, ao invés de apenas ouvir a situação, ele percebia a estrutura mental por trás daquilo. Medos repetidos, crenças limitantes, narrativas herdadas. E isso o fazia sentir uma mistura de clareza e solidão. Clareza porque ele via mais profundamente. Solidão porque nem sempre conseguia compartilhar isso com outras pessoas. Porque nem todos estavam vendo o que ele estava começando a ver. Em uma noite específica, ele ficou sozinho em casa por muito tempo. Sem música, sem televisão, sem celular. E o silêncio voltou com força. Mas agora o silêncio não era apenas ausência de som, era presença de pensamento. E dessa vez, algo diferente aconteceu. Ele não tentou fugir imediatamente. Ele ficou e observou. Observou o fluxo da própria mente como se estivesse vendo um sistema em funcionamento. Pensamentos surgindo, reações aparecendo, memórias sendo ativadas sem convite. E ele percebeu algo fundamental. Ele não controlava o surgimento dos pensamentos, mas podia observar a forma como reagia a eles. E esse detalhe começou a ganhar importância, porque ali existia um ponto de liberdade. Pequeno, mas real. A liberdade não estava em impedir pensamentos, estava em não ser completamente dominado por eles. Mas isso tinha um custo, porque quanto mais ele observava, mais ele via. E quanto mais ele via, mais difícil ficava ignorar. Naquela noite, antes de dormir, ele teve um pensamento mais profundo do que todos os anteriores. Talvez o preço de enxergar a verdade seja nunca mais conseguir viver completamente no automático. E isso não parecia mais teoria, parecia realidade. E ele começou a entender que nem todo despertar traz conforto. Alguns despertam primeiro a dor da consciência. E só depois, se a pessoa continuar, vem a clareza. Mas entre um e outro, existe um território difícil de atravessar. E Daniel estava exatamente nele.
Nos dias seguintes, algo estranho começou a acontecer com Daniel. Não foi uma mudança brusca, não foi um evento marcante, foi uma mudança lenta, quase imperceptível, mas constante. O automático ainda existia dentro dele, mas já não tinha a mesma força de antes. Era como se algumas respostas que antes surgiam instantaneamente agora demorassem um pequeno instante a mais para aparecer. Um intervalo, um espaço. E esse espaço mudou tudo. Daniel começou a perceber que antes de reagir a certas situações, havia uma pequena pausa interna. Uma fração de segundo em que ele conseguia observar o que estava prestes a fazer ou sentir. E isso nunca tinha acontecido com essa clareza antes. No passado, ele apenas reagia. Agora, ele começava a ver a reação surgindo antes dela se completar. Isso não significava controle total, ainda não. Mas significava algo importante: interrupção do automático. Em uma manhã comum, ele estava a caminho do trabalho quando algo simples aconteceu. Um trânsito intenso, pessoas impacientes, buzinas, pressa. Em outro momento, isso teria gerado irritação imediata. Mas naquele dia, ele percebeu algo diferente. A irritação começou a surgir, mas ele viu a irritação surgindo. E isso criou uma distância entre ele e a emoção. Ele não era mais totalmente engolido por ela. Ele conseguia observar. E nesse momento, uma escolha mínima apareceu: reagir automaticamente, ou não seguir completamente a reação. Ele respirou fundo e simplesmente deixou passar. Não porque estava controlando a emoção, mas porque não se identificou completamente com ela. E isso o surpreendeu, porque pela primeira vez ele percebeu que não precisava ser escravo imediato do que surgia dentro dele. No trabalho, essa mudança ficou ainda mais evidente. Conversas que antes geravam reações automáticas, agora passavam por esse pequeno intervalo interno. Uma crítica não o derrubava imediatamente. Uma opinião negativa não entrava sem filtro. Uma tensão não se transformava automaticamente em estresse total. Ainda existia reação, mas agora havia consciência da reação. E isso mudava tudo. Ele começou a entender algo essencial. O problema nunca foi sentir ou pensar. O problema era não perceber que estava sentindo ou pensando. E essa percepção era a chave que estava começando a se formar dentro dele. No entanto, essa fase também trouxe um novo desafio. Porque quanto mais ele conseguia observar o automático, mais ele percebia o quanto ainda era dominado por ele em muitos momentos. E isso criava frustração, uma frustração silenciosa. Ele via o progresso, mas também via o limite atual. Era como enxergar uma porta meio aberta, mas ainda não conseguir atravessá-la completamente. Em uma tarde específica, algo mais profundo aconteceu. Ele estava sozinho em casa, sentado, sem distrações, quando percebeu algo incomum. Sua mente estava mais silenciosa do que o normal. Não completamente vazia, mas menos caótica, menos impulsiva. E nesse estado, ele conseguiu observar com mais clareza o funcionamento interno da própria mente. Pensamentos surgiam, mas não tinham o mesmo poder de antes. E ele começou a notar algo essencial. Os pensamentos não tinham autoridade própria. A autoridade vinha da forma como ele os aceitava. Essa percepção foi um ponto de virada interno, porque significava que o poder não estava no pensamento em si, mas na identificação com o pensamento. E isso abriu uma nova camada de compreensão dentro dele. Se ele não precisava acreditar em tudo o que surgia na mente, se ele podia observar sem reagir imediatamente, então existia um nível de liberdade que não dependia do mundo externo, mas sim da relação dele com a própria mente. E isso mudou sua forma de se enxergar. Ele já não era apenas alguém preso em pensamentos automáticos. Ele era alguém que começava a perceber esses pensamentos antes de ser dominado por eles. E isso, mesmo sendo pequeno, era uma mudança estrutural.
Naquela noite, ele refletiu mais profundamente do que antes e percebeu algo importante. O automático não desaparece de uma vez. Ele perde força quando deixa de ser ignorado. Ele enfraquece quando é observado. Ele perde controle quando deixa de ser confundido com identidade. E isso o levou a uma conclusão silenciosa. Talvez a liberdade não seja eliminar o automático. Talvez seja deixar de ser ele. E pela primeira vez, essa ideia não parecia apenas filosófica, parecia prática, real, possível, mas ainda distante. E ele sabia que ainda havia um último passo que não tinha sido dado. Algo maior ainda estava por vir, e ele ainda não sabia exatamente o que. Daniel não percebeu exatamente quando a mudança final começou. Não houve um evento marcante. Não houve uma decisão dramática. Não houve uma virada cinematográfica como ele imaginaria se contasse essa história para alguém no futuro. O que aconteceu foi mais silencioso, quase invisível, mas profundamente irreversível. Nas últimas semanas, ele já não vivia mais dentro do mesmo tipo de inconsciência de antes. O automático ainda existia, mas agora era constantemente interrompido por pequenos momentos de percepção. E esses momentos começaram a se acumular. O que antes era uma vida completamente reativa, agora tinha pausas, e essas pausas mudaram a estrutura da experiência dele. Ele ainda trabalhava, ainda cumpria responsabilidades, ainda lidava com problemas normais. Mas algo essencial tinha mudado na forma como ele estava dentro disso tudo. Ele não estava mais completamente fundido com a própria mente. Em alguns momentos do dia, ele conseguia perceber pensamentos surgindo como eventos, não como verdades absolutas. Em outros, percebia emoções aparecendo como ondas passageiras, não como identidade fixa. E pela primeira vez, isso não parecia teoria, parecia experiência direta. Em uma manhã comum, ele acordou e ficou alguns minutos em silêncio antes de pegar o celular. Isso já era diferente do que ele era antes. Antes, o celular era a primeira coisa. Agora, existia um intervalo. Nesse intervalo, ele percebeu algo simples. Não havia urgência real. A pressa era mental, não física. Ele levantou devagar, fez sua rotina, saiu de casa. Mas durante o trajeto, algo chamou sua atenção de forma mais profunda do que antes. O mundo externo não tinha mudado. As pessoas ainda estavam ocupadas. O trânsito ainda era caótico. As conversas ainda eram repetitivas. As preocupações ainda existiam. Mas a forma como ele percebia tudo isso tinha mudado completamente. Antes, ele estava dentro do caos. Agora, ele estava observando o caos. Isso criou uma distância interna que ele nunca tinha experimentado de forma tão estável. No trabalho, algo ainda mais importante aconteceu. Durante uma situação de pressão, ele percebeu uma reação emocional surgindo. Antigamente, isso significaria tensão imediata, ansiedade automática, identificação total com o problema. Mas naquele momento, algo diferente ocorreu. Ele viu a reação surgir. E ao invés de ser engolido por ela, ele permaneceu consciente dela. Foi simples, sem esforço excessivo, sem luta intensa, apenas percepção. E essa percepção mudou o resultado interno da experiência. O problema ainda existia, mas ele não era mais o problema. Ele estava consciente do problema, e isso fez toda a diferença. Naquele dia, ele começou a entender algo que antes parecia abstrato. A mente não é o inimigo, o automatismo é. E quando o automatismo perde força, o espaço interno aumenta. Não é que os problemas desaparecem, é que você deixa de ser completamente definido por eles. Ao voltar para casa naquela noite, Daniel sentou sozinho e ficou observando o silêncio. Mas dessa vez, o silêncio não parecia estranho, não parecia desconfortável, não parecia vazio, parecia apenas espaço.
E nesse espaço, ele percebeu algo fundamental. Ele não era mais a mesma pessoa que começou essa jornada. Não porque tudo dentro dele tinha sido resolvido, mas porque a forma como ele se relacionava com tudo havia mudado. Antes, ele era pensamento. Agora, ele era consciência do pensamento. Antes, ele era reação. Agora, ele era consciência da reação. Antes, ele era automático. Agora, ele via o automático. E isso, por si só, já era uma transformação completa. Mas o mais importante ainda não era isso. Era o entendimento que veio junto. Nada disso foi instantâneo. Nada disso foi mágico. Foi um processo lento, desconfortável, confuso e, ao mesmo tempo, profundamente revelador. Antes de dormir, ele teve um último pensamento mais claro do que todos os anteriores. Eu não me tornei outra pessoa. Eu apenas parei de ser inconsciente de quem eu sempre fui. E essa frase não veio como conclusão filosófica. Veio como percepção direta, como realidade interna. E naquele momento, ele entendeu algo definitivo. O despertar não é virar alguém novo. É parar de viver completamente no automático. E quando isso acontece, não existe mais retorno total ao estado anterior. Porque uma vez que você vê, você nunca mais vê da mesma forma. E o silêncio daquela noite não era mais vazio, era presença. E pela primeira vez em muito tempo, Daniel não estava tentando escapar da própria mente. Ele estava habitando ela com consciência. E no fim de tudo, talvez a maior verdade que você pode levar desta história seja simples, mas profunda. Você não está preso à sua mente. Você está apenas acostumado a não observá-la. Daniel não se tornou alguém especial. Ele não ganhou poderes, não encontrou respostas mágicas, não mudou o mundo ao redor dele de um dia para o outro. O que mudou foi algo muito mais silencioso e muito mais poderoso. Ele começou a perceber o que acontecia dentro dele antes de reagir automaticamente. E isso muda tudo. Porque a vida não é controlada apenas pelos grandes acontecimentos. Ela é moldada todos os dias pelos pequenos pensamentos que você aceita sem questionar, pelas emoções que você acredita sem observar e pelas decisões que você toma sem consciência. A diferença entre continuar no mesmo lugar ou evoluir não está em ter mais sorte, mais talento ou mais oportunidades. Está em algo muito mais básico: consciência. Quando você começa a perceber seus próprios padrões, você começa a quebrá-los. Quando você observa seus pensamentos, você deixa de ser dominado por eles. E quando você entende isso, você nunca mais consegue viver exatamente como antes. Agora a pergunta não é mais sobre Daniel, é sobre você. Quantos dos seus pensamentos são realmente seus? E quantos são apenas repetições que você nunca questionou? Se você chegou até aqui, não ignore essa reflexão. Porque todo despertar começa exatamente assim, com uma pergunta que você não consegue mais desver. Se essa mensagem fez sentido para você, inscreva-se no canal, deixe o like e comente o que você sentiu ao assistir até o final. Isso ajuda mais pessoas a encontrarem esse conteúdo e, principalmente, ajuda você a se comprometer com essa mudança interna. E lembre-se, você não precisa mudar o mundo inteiro de uma vez. Você só precisa parar de viver no automático. Porque no momento em que você começa a observar sua mente, você deixa de ser apenas alguém que reage à vida e passa a ser alguém que realmente a constrói.